Vamos ouvir então o ministro de Relações Institucionais. Garante a execução dos recursos na cultura, desde os produtores culturais, os micro e pequenos produtores culturais, pontos de cultura, coletivos culturais, até os grandes produtores culturais, cria um novo marco da execução dos recursos da cultura no país, concluindo na prática todo o avanço que nós fizemos no ano passado com a Paulo Gustavo, com a Aldir Blanc, depois com a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, e faltava agora o novo marco regulatório do fomento à cultura. Então, concluindo a reestruturação da cultura do país, com a recriação do Ministério da Cultura e com os maiores recursos já colocados na área da cultura, com a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. A aprovação do Mover no Senado, que volta para a Câmara, na linha daquilo que nós já havíamos dito na semana passada, do que seria o esforço do governo, e a aprovação da padronização, da atualização monetária, que também foi aprovado, concluída a votação. Já temos agora 10 projetos que passaram pela Câmara, já estão no Senado, e o nosso esforço, a concentração do governo, uma das concentrações ditas pelo presidente Lula, inclusive, é trabalharmos para concluir as votações daquilo que já está no Senado. A expectativa é que essa semana seja apresentado o relatório do combustível do futuro, relatório do hidrogênio verde, do mercado de carbono. São 3 projetos muito importantes desse esforço da transição ecológica, prioridade absoluta de trabalharmos no Senado para isso. Segundo, o presidente Lula faz questão de reafirmar uma outra prioridade do governo, que na nossa avaliação é uma prioridade não só do governo, mas também das 2 presidências da Câmara e do Senado, que é a regulamentação da reforma tributária. Chegou um calendário do grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária, vamos ter várias atividades essa semana, envolvendo o Ministério da Fazenda, envolvendo o Ministério das Relações Institucionais. Membros do Conselhão irão debater nos diálogos sociais que estão sendo organizados pelo grupo de trabalho da reforma tributária. Então, o presidente reforçou a concentração nessa pauta da reforma tributária. Terceiro ponto, tanto o Ministério da Fazenda quanto o Ministério das Relações Institucionais e o relator Jacques Wagner, que já foi designado no Senado para apresentar o relatório daquele projeto de lei que detalha o acordo feito com os 17 setores econômicos. Nós vamos, mais uma vez, reiterar e intensificar o diálogo, seja com setores produtivos, CNI, CNA, as frentes parlamentares, os líderes, tanto na Câmara quanto no Senado, para explicar mais didaticamente, o Ministério da Fazenda poder explicar a proposta de fonte compensatória à queda de arrecadação da Previdência com a desoneração dos setores econômicos dos municípios. Como vocês sabem, a estratégia do governo o tempo todo tem sido no projeto de lei que está no Senado, porque o Senado que começou esse debate, tanto a desoneração dos setores econômicos quanto a desoneração dos municípios. O projeto de lei do senador Efraim, o relatório a ser apresentado pelo relator Jacques Wagner, ter lá no relatório não só a proposta final para os municípios, proposta final para os setores econômicos, mas também a proposta da compensação da queda da arrecadação da Previdência. Então, vamos hoje, amanhã, os próximos dias, fazer aquilo que nós já fizemos das outras vezes. Quando encaminhamos, por exemplo, a medida da mudança do CARF, que combatia a sonegação de impostos por várias empresas. Quando encaminhamos a 1185, que garantia também melhoria no tema da compensação tributária. Foram medidas que no primeiro momento tiveram a reação muito grande e o governo se colocou à disposição para sentar, negociar, discutir. Construímos as melhores soluções para isso e fomos vitoriosos em construir acordos com o Congresso Nacional, com os setores econômicos. Fizemos isso esse ano com o PERSE, fizemos isso ano passado com a taxação dos fundos exclusivos e a taxação dos fundos offshore, que diziam que era impossível ser aprovado, que não tinha clima para ser aprovado. Foi construído essa negociação. Então o governo vai entrar em campo, como desde a semana passada,